Só um instantinho. Pronto. Então, bom dia a todos e todas. Hoje a gente vai ter aula de geografia. Nós vamos estudar sobre natureza e sociedade. Vamos falar um pouquinho da divisão regional do Brasil, tá bom? E eu peço que vocês prestem bastante atenção, façam anotações, tirem as dúvidas de vocês, tá bom? Porque esse conteúdo que a tia está dando sobre as divisões regionais do Brasil é conteúdo de avaliação. Então, vamos prestar bastante atenção, tá certo? Alguém querendo entrar? Bom dia, João Pedro. A gente iniciou a aula agora, tá bom? Então, gente... Tia, a Michelle deixou um recado aí, dizendo o porquê que não ia poder participar da aula hoje. Tá bom, Michelle. Depois é só... A tia vai colocar a aula no grupo, aí você assiste, tá bom? Então, vamos lá. Vou colocar aqui para exibir. Vocês estão escutando a tia direitinho? Todo mundo? Sim. Sim? Tá bom, obrigada. Vou exibir aqui o slide. Pronto. Então, gente, hoje nós vamos estudar, né, o capítulo sobre natureza e sociedade, tá bom? Então, vamos lá. Pessoal, vocês podem até, se vocês quiserem, pegar aí o livro didático de vocês, de geografia, certo? Deixa eu ver aqui qual é a página para me dizer a vocês. Pronto. Na página 31 e 32, certo? A gente tem na página 31 e 32 uma diversidade muito grande, certo? O Brasil, gente, como a tia já falou para vocês nas aulas passadas, ele é um país imenso. Ele é tão grande que ele tem dimensão continental, de tão grande que o nosso Brasil é. Então, pessoal, o nosso Brasil, ele tem uma diversidade natural muito grande. A gente não tem só um tipo de floresta, a gente não tem só um tipo de vegetação, certo? A gente tem vários tipos de vegetação, tá bom? Então, pessoal, nós temos a Mata Atlântica. Tem alguém tentando entrar. Só um instante. Bom dia, Murilo. Quem é o aluno que entrou agora? Que o nome dele tenha um código no lugar do nome. Pessoal, vamos entrar na hora, viu, da aula. Por favor. Então, como a tia estava explicando, né, que o Brasil, por ele ser tão grande, tão diverso, ele tem vários tipos de vegetação. E aqui no mapa, tanto aqui no slide, como na página 30 do livro didático, abram aí a página 30 do livro didático de vocês, vai ter, certo? Deixa eu só... Vai ter falando sobre todas as vegetações que existem no Brasil. Então, por exemplo, nós temos a Mata Atlântica, a Floresta Amazônica. Tem alguém com áudio ligado, tá dando retorno. Eu quem? O Robert. Ok, Robert. Tia, é que eu tô na minha avó fazendo a minha tarefa, que eu vim pra cá merendar e meu livro tá em casa. Ok, então tu acompanha pelo slide, tá bom? Tá bom. Então, pessoal, nós temos a floresta amazônica, as matas intermediárias, os manguezais, a mata de araucárias, a mata de cocais, a caatinga, o campos, o cerrado, o complexo do Pantanal, pampas, certo? E por aí vai, certo, gente? Então, como vocês viram, é uma diversidade muito grande. Por exemplo, na nossa região, o que predomina, a vegetação que predomina aqui na nossa região, no Ceará, é a caatinga, ó, que é essa que tá aqui em laranja. Tá aqui a nossa regiãozinha. Quais são as características da caatinga? Que vocês sabem quais são as características da caatinga, da vegetação da caatinga? Por exemplo, nós temos árvores resistentes ao calor. A gente tem muita vegetação espinhosa, principalmente os cactos, né, que são
é uma vegetação que resiste muito ao calor, porque a nossa região é uma região muito quente. A gente não tem estações bem definidas, né? A gente tem um inverno que não é tão chuvoso assim, mesmo no nosso inverno chove e faz sol, né? Chove e é quente. E nós temos um verão, né, gente, que é um Deus nos acudas, que é muito, muito quente. Então, não é todo tipo de vegetação que se adapta a esse calor que faz aqui, né? E a caatinga, ela é essa vegetação que se adapta, tá certo? É na página 31 do livro didático de vocês, na página 31, o quadradinho que está em rosa vem falando sobre a caatinga, que é a nossa vegetação. A tia hoje vai focar na nossa vegetação, tá certo? Então, vocês sabem que o Brasil, ele tem uma diversidade de vegetação grande, mas hoje nós vamos focar na vegetação que faz parte da nossa região, tá bom? Quem pode ler esse quadradinho rosa na página 31? Quem pode ler? Eu posso, tia, eu tô com o livro. Tá bom, ok. A caatinga ocupa uma área de aproximadamente 11% do território brasileiro. Suas formações vegetais são adaptadas às condições do clima semiárido, existentes na região onde se desenvolve. Entre as diversas espécies que compõem a flora da caatinga estão algumas plantas arbustivas de raízes profundas, ou que possuem espinhos, mecanismo que auxiliam sua manutenção em razão de falta de água do ambiente. Muito bem. Então, a gente viu aí, né, gente, que a nossa caatinga, ela tem plantas de raízes profundas e que possuem espinhos. Por quê? Porque são plantas mais resistentes, tá bom? Porque a gente sabe, gente, por exemplo, um cacto, a tia cria cacto aqui e também cria outras plantas. Eu percebo que o cacto, eu posso passar dias sem aguar, que ele super resiste. Na verdade, ele nem gosta de água, né? E ele é uma planta que se adapta muito bem ao nosso clima, né? A esse clima. Até aqui vocês estão entendendo, pessoal? Sim. Sim, né? Pronto, muito bem. Agora, vamos aí para a página 34 e 35, certo? Pulem aí para a página 34 e 35 do livro didático de vocês. Gente, o desmatamento é algo que está ocorrendo demais, certo? Sempre ocorreu no Brasil, mas hoje em dia o desmatamento está algo, digamos assim, descontrolado. E em cada região, certo, tem uma formação vegetal que está sendo destruída. Eu não sei se vocês viram nos últimos tempos que a floresta amazônica e o Pantanal estavam tendo muitos incêndios, muito desmatamento, né? Sempre passa no jornal essa questão. Oi. Quer falar? É que eu esqueci a matéria do livro didático. Qual é a mesma matéria? Geografia, Murilo. Tá bom, por causa que eu esqueci. Pois é, pessoal, mas tem que ficar mais atento, entrar na aula no horário. Tem muito aluno entrando bem depois da hora. Aí como é que vai entender o conteúdo para fazer a avaliação? Tem que ler a agenda. A agenda serve para isso, pessoal, para orientar vocês, tá bom? Então, continuando. E daí, pessoal, esse desmatamento, né, tá provocando um desequilíbrio no meio ambiente. Então, na página 34, vamos ver como é que a floresta amazônica está sendo desmatada, né? A gente sabe que hoje está passando no jornal demais os incêndios que estavam ocorrendo na floresta amazônica e no Pantanal. E a questão, pessoal, do garimpo ilegal na floresta amazônica, né? As pessoas estão, assim, desmatando muito, muito mesmo. É tanto que é uma preocupação muito grande para os ambientalistas, tá certo? Vamos lá, quem pode ler aonde tem floresta amazônica na página 34? Quer ler, Sara? Onde tem floresta amazônica. Bora lá.
A floresta vem sofrendo Não, Sara, intensa... Sarinha. Aonde, na página 34, onde tem o nome Floresta Amazônica. Então, Onde tem assim, a floresta amazônica vem sofrendo intensa alteração. Achou? deixa eu ver aqui. Floresta amazônica. É tropical. Na página 34. Tu tá na página 34? Eu tô. Pronto. Aí não tem Pantanal, Floresta Amazônica? É mais lá embaixo. É esse aqui, ó. Aqui. A tia não tá vendo. Sim, não, é esse aqui, né? É, É lê. esse aqui, minha câmera, ó. Ah, pronto. Ai, meu filho. Pode ler. A floresta amazônica vem sofrendo diversas intensas alterações provocando pela ação humana. Nos últimos 20 anos, segundo pesquisas relacionadas pelo Instituto Nacional de Pesquisas Especiais, o INEP, pela área de aproximadamente 3.000 quilômetros quadrados de vegetação e desmatamento e queimadas anualmente. Essa devastação é causada por sofretura pela impuração madeira e pelo avanço da agropecuária e da atividade minerada. Muito bem, obrigada. Então, pessoal, como vocês viram aí, a floresta amazônica, certo? Ela tem mais ou menos 13.000 quilômetros quadrados de vegetação, certo? Esses 13 quilômetros quadrados de vegetação está sendo muito, muito desmatado. Hoje esse número ele é maior, viu, gente? Ele não é só isso. Se vocês observarem aqui nessa imagem que tem ao lado da floresta amazônica, essa partezinha que está em marrom é a área desmatada. Então, 13% da floresta amazônica já está desmatado. E a tia alerta, hoje esse número ele é maior. A gente vai ver aqui um vídeo, certo? Sobre o desmatamento na Amazônia. E depois a gente vai comentar sobre ele, tá bom? Só um instante que tá abrindo aqui. Da Amazônia é desnecessário, prejudica o desenvolvimento da economia, da sociedade e a imagem do Brasil no exterior. Gente, vocês estão escutando? Só para fazer um teste. Travando um pouquinho. Não, é porque a tia parou, viu? Vai começar novamente, ok? Sua pegada mais leve apresenta: conheça as causas do desmatamento da Amazônia e saiba como combatê-lo. O desmatamento da Amazônia é desnecessário, prejudica o desenvolvimento da economia, da sociedade e a imagem do Brasil no exterior. Ele altera o funcionamento dos ecossistemas, impacta a fertilidade dos solos, o ciclo hidrológico e é uma fonte de gases do efeito estufa. A poluição gerada pelas queimadas causa morte, aumento de doenças respiratórias e alterações no clima regional, o que coloca a produtividade no campo em risco. Além disso, muitas famílias são afetadas por conflitos de terra. Mas o que nem todos sabem é que é possível zerar esse desmatamento. E isso ainda traria benefícios econômicos, ambientais e sociais para o Brasil e o mundo. Apesar disso, ele aumenta cada vez mais e tende a crescer. Causas do desmatamento na Amazônia.
Entre as principais causas estão a impunidade de crimes ambientais, retrocessos políticos, atividade pecuária, estímulo à grilagem de terras públicas e a retomada de grandes obras. É desnecessário para o crescimento econômico. O desmatamento está ligado a maiores taxas de nascimentos prematuros e de crianças com peso abaixo do normal. Além disso, ele não se converte em riqueza para a maior parte da população local. Os municípios da Amazônia estão entre os de menor índice de desenvolvimento humano e índice de progresso social do país. A contribuição econômica é mínima. Toda a área desmatada durante os anos de 2007 a 2016 representou apenas 0,013% do PIB médio no mesmo período. Além disso, a conscientização ambiental faz com que empresas e governos nacionais e internacionais boicotem produtos que são fruto do desmatamento, podendo levar a quedas no PIB. O argumento de que ele é necessário para aumentar a produção agropecuária é inválido, pois já existe uma área desmatada enorme que vem sendo mal utilizada e que poderia abrigar toda a demanda por esse tipo de atividade. Estudos mostram que quando as medidas contra o desmatamento foram eficazes, a produção agropecuária continuou a crescer, pois os produtores investiram em aumento de produtividade da terra. 10 anos após a moratória da soja, que passou a impedir a plantação em áreas de novos desmatamentos, a área plantada foi de 1,2 milhão de hectares para 4,5 milhões de hectares devido ao aproveitamento de áreas de pastagens para plantio. O grande estoque de áreas mal aproveitadas na região resulta, na maioria das vezes, do desmatamento para especulação fundiária, a grilagem, que se dá pela invasão de terras públicas, frequentemente com o uso de trabalho análogo ao escravo. Essa grilagem também está ligada a uma pecuária de baixíssima eficiência. Como zerar? Dentre as medidas necessárias para zerar o desmatamento estão a adoção de políticas ambientais efetivas e perenes, restrição drástica do mercado para produtos associados a novos desmatamentos, engajamento de eleitores, consumidores e investidores, pressão pelo fim de subsídios e incentivos públicos aos desmatadores, aumento da fiscalização ambiental, repressão da grilagem, criação de mais unidades de conservação, demarcação de terras indígenas, monitoramento completo da cadeia pecuária, investimento e compra de empresas responsáveis, apoio à proteção de terras públicas e adoção do consumo consciente. Quer saber mais sobre como acabar com o desmatamento na Amazônia? Acesse a matéria completa nos cartões ou na descrição. Gostou do vídeo? Então curta, comente, compartilhe. Inscreva-se no canal e ative as notificações. E aí, gente, gostaram do vídeo? Vocês viram, né, que o desmatamento da Amazônia é causado por diversos fatores. Quais os fatores vocês conseguiram identificar? Quais os fatores do desmatamento, gente, vocês conseguiram identificar? No que ele pode prejudicar, Tia? Isso. Ele pode prejudicar na nossa respiração, se eu não me engano, se eu vi na economia do Brasil. Exatamente. Pessoal, a gente viu que o desmatamento ele é causado, certo? Primeiro, né? Acho que vai abordar aqui um ponto, por conta da impunidade. As pessoas que fazem o desmatamento, muitas vezes elas não são punidas, né? Então, isso é algo muito sério, tá bom? Tem que ter a punição para essas pessoas, porque senão elas vão achar, eu não vou ser punido, então eu vou continuar fazendo. Então, de fato, essas pessoas que desmatam, elas têm que sofrer algum tipo de punição, elas têm que ser presas. Nos últimos anos, se tem afrouxado muito e tem se tentado também no Congresso aprovar questões que afrouxem, certo? Essas leis que punem essas pessoas que fazem o desmatamento na Amazônia. Isso é muito sério, porque senão as pessoas vão achar que pode chegar lá na floresta amazônica e desmatar o tanto que quiserem. O segundo ponto, pessoal, que o vídeo traz é a questão que se desmata, né, para fazer criar gados, né, que entrem na questão da pecuária e também pela questão da agricultura. Só que no vídeo falou, né, que essa não é a forma correta e também fala que nas áreas desmatadas já é suficiente para, né, criar o gado e fazer o seu plantio. Então, pessoal, a gente, né, não pode pensar que é normal as pessoas estarem desmatando a floresta amazônica
para praticar agropecuária. Isso não é normal. A gente sabe que a floresta amazônica ela é uma floresta muito importante, não só para o Brasil, mas para o mundo, tá certo? Vocês sabem o que é grilagem? Grilagem, pessoal, é grupo de pessoas, certo? Que falam que é dono de uma terra lá na Amazônia, mas na verdade eles não são donos, né? Eles se apossam daquela terra. Aí essas pessoas a gente chama de grileiro. Eles se apossam muitas vezes para explorar a terra mesmo, né? Criar fonte de exploração de mineral e também, né, para praticar agropecuária. Só que ele não é o dono daquela terra, né? Muitas vezes ele cria ali uma posse de terra falsa. E isso, né, pessoal, isso tudo que está ocorrendo na Amazônia está prejudicando tanto a vegetação quanto os animais que lá vivem e também, gente, as famílias tradicionais. Como vocês sabem, na floresta amazônica ainda tem muitas pessoas de origem indígena morando lá. Então, o que acontece quando esses grileiros vão para a floresta, né? Muitas vezes eles acabam entrando em confronto com esses povos tradicionais, né? Acaba ocorrendo mesmo, de fato, confronto, e isso é muito ruim. Por exemplo, agora na época da pandemia, muitas pessoas que iam para a floresta amazônica explorar acabavam levando doenças, né? Acabaram levando vírus para os povos indígenas, né? E muitos indígenas acabaram morrendo. Então, é muito sério essas questões, né? A gente não pode achar que é normal, por exemplo, a exploração do jeito que está na floresta amazônica. A gente tem que partir em defesa da floresta, que ela é importante, que a gente deve preservar, certo? Porque senão, gente, um dia ela vai acabar se as pessoas continuarem fazendo o que estão, tá certo? Gente, só um aviso. Quem estiver brincando aqui no grupo, a tia vai tirar ponto, tá bom? Vocês pensam que eu não vejo essas conversas. Quando eu volto aqui para o chat, eu consigo ver todas as conversas, tá bom? Então, quem estiver brincando no chat vai perder ponto. Voltando aqui para a aula. Só um instante, né? Tá voltando aqui. Então, vamos continuar, certo? Pessoal, vamos aí agora para a página 37, certo? Na página 37. Passem aí. Agora, pessoal, nós vamos começar a estudar um assunto muito importante. Não que os outros não fossem, também. Mas isso daqui, gente, vocês vão ter que aprender de fato, viu? Porque imagine se vocês não conhecerem a região do país de vocês, a regionalização. Então, na página 36, certo? Inclusive, tem até uma pergunta, pessoal, na atividade sobre o que é região. Então, na página 36, no terceiro parágrafo, vem definido o conceito de região. Quem é que pode ler esse conceito de região aqui para a tia? Uma pessoa que ainda não leu. As regiões são porções. Quem é que pode ler? Maria Clara, quer ler? Tia. Pronto, leia. Quem quer ler? Quem tinha falado era o Murilo. Vai, Murilo, lê. Acho que ele não quer mais ler, não, tia. Ele fechou o áudio. Maria Clara, tu pode ler? Ah, desculpa, por causa que eu não prestei atenção no meu áudio. Aqui, ó. As regiões são porções das superfícies terrestre delimitadas com base em algum critério que pode levar em conta uma ou mais características dessa área. Ou seja, uma região pode ser definida por exemplo, apresentar características de clima, vegetação e atividades econômicas semelhantes e que
se diferenciam das áreas em seu entorno. Ok, Murilo, muito bem. Então, pessoal, uma região ela é definida, certo? Como o Murilo acabou de ver, é por apresentar características em comum. Pode ser características de clima, de vegetação, ou seja, a gente define a região por características em comum. Então, nós temos aqui no Brasil, certo? Aqui, nós temos no Brasil 5 regiões. Vocês estão vendo aqui o mapa, certo? 5 regiões de acordo com o IBGE. Então, nós temos o norte, nós temos o nordeste, que é onde a gente vive, nós temos o centro-oeste, o sudeste e o sul. Então, pessoal, eu quero que todo mundo abra aí seu áudio e vamos falar as 5 regiões do Brasil. Todo mundo ligando o áudio. A gente vai fazendo, eu vou apontando e vocês vão falando, certo? Com o mouse. Deixa eu só aumentar aqui o slide. Que região é essa? Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Ok, obrigada. Então, pessoal, hoje na aula vocês vão aprender, certo? Para nunca mais na vida de vocês esquecerem. Que a gente tem que saber quais são as regiões do nosso país. Então, no nosso país, nós temos 5 regiões, que elas são definidas pelo clima, pela diversidade. Então, por exemplo, a região norte, ela tem um tipo de clima. A região centro-oeste tem outro tipo de clima. O sudeste, o sul e o nordeste e assim por diante, certo? Então, se eu perguntar numa avaliação quantas regiões a gente tem, quais são elas, vocês vão dizer, nós temos 5 regiões, que é norte, nordeste, centro-oeste, sul e sudeste. Então, hoje vocês vão repetir isso, certo? Até vocês aprenderem, tá bom? Escrevam no caderno, tentem desenhar o mapa do Brasil no caderno e dividir as regiões, tá certo? Porque a gente aprende assim, tá bom? Só te explicando aqui na aula, vocês não vão aprender, não. Aqui é uma explicação para vocês compreenderem. Em casa, vocês vão fazer esse exercício. Porque é muito ruim, gente, a gente não saber como funcionam as regiões do nosso país, tá bom? Aí a tia colocou aqui o mapa, certo? Do Brasil, com as regiões, e cada região, certo, tem os seus estados. Por exemplo, na região Nordeste, que é essa que está amarelo, nós temos o Ceará, nós temos o Piauí, a Bahia, Maranhão, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe. Então, a tia vai deixar também com uma tarefinha de casa para vocês olharem na internet o mapa do Brasil e aprender, certo? Quais os estados que estão em cada região, certo? Porque, gente, nós temos que aprender isso. Por exemplo, aqui, na região sudeste, que é essa que está em vermelho, nós temos os estados de Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo. Então, como atividade de casa, vocês vão aprender isso, tá bom? Para quando eu chegar aqui na próxima aula, gente, quais são as regiões que fazem parte do Sudeste, vocês saberem quais são, tá bom? Então, primeira tarefinha para aprender hoje, certo? Quais as regiões do Brasil, que vocês já sabem que são 5, né? Que é o que? Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste. E dentro dessas regiões, quais são os estados que estão dentro de cada região, ok? Então, gente, busquem aprender. Isso é importante, certo? A tia explicou como ela é dividida e hoje vocês vão aprender. Na hora de fazer a atividade, tem uma questão que é para vocês colocarem as regiões. Então, gente, vão fazendo com calma, certo? Vão lendo. A leitura é muito importante. Eu estou percebendo que a turma de vocês está com falta de leitura. Tem que ler, pessoal. Ler, tá bom? Então, é isso. Então, pessoal, olha, deixa eu ver aqui uma coisa. Deixa eu botar aqui para exibir aqui. Só um instante.
Olha, eu vou mostrar aqui a atividade para vocês, certo? Deixa eu ver aqui. Olha, para mim, tá aqui. Eu vou mostrar aqui a atividade para vocês. Explicar, certo? Ó, na questão 1, vocês vão falar sobre 2 características vegetais do Brasil, que está lá na página 32, 33 e 31. 31, 32 e 33. Então, vocês vão escolher 2 características vegetais. Hoje, na aula, a gente focou na caatinga, porque é a nossa vegetação aqui do Ceará. Mas vocês vão escolher 2, tá certo? Então, leiam com calma e escrevam no caderno, certo? A questão de número 2, vocês vão fazer uma pesquisa na internet. Pode ser na internet, pode ser em jornais, pode ser em revistas. E vocês vão escrever, certo? A pesquisa é sobre desmatamento, certo? Pode ser um desmatamento na Amazônia, pode ser um desmatamento no Ceará, enfim, vocês vão escolher uma notícia, vai ficar a critério de vocês. E vocês vão escrever um resumo, certo? De onde ocorreu esse desmatamento, por que ocorreu aqui no caderno, ok? A questão de número 3, de acordo com o que você estudou, escreva no caderno o que é uma região. Então, vocês vão escrever no caderno, vocês vão lá na página 36, a tia tá dando já as dicas, vão anotando aí. Lá na página 36, e vão definir como é que a gente delimita uma região. Vocês já sabem, gente, que uma região ela tem que ter algumas características em comum. É assim que a região é definida. Por exemplo, na região Nordeste, quais são as características em comum que a gente tem aqui no Nordeste? Um exemplo, né, que a tia tá dando. Por exemplo, a gente tem um clima que ele é quente, a gente tem a estação inverno e verão. Então, só um instante. Por exemplo, essa é a característica em comum que definiu a região Nordeste, certo? Então, vocês vão definir aqui nessa questão 3 o que é região. Oi. Por exemplo, também o São Paulo. Lá em São Paulo, lá é frio, lá tem muita chuva. Isso. E daí, o que é que caracteriza a região Sudeste? É o tipo de clima também, né? Eles têm um clima mais ameno, certo? Eles têm um inverno maior, certo? É isso que vai definir cada região, tá bom? A questão de número 4, pessoal, é uma questão muito importante, certo? Aqui vocês vão escrever as 5 regiões brasileiras que existem no Brasil. Se vocês quiserem, aqui eu só peço as 5 regiões, mas eu sugiro que vocês escrevam, por exemplo, região Nordeste. Aí, em frente ao nome da região Nordeste, vocês já escrevam os estados que fazem parte da região Nordeste, que é para vocês irem aprendendo. Por exemplo, coloca região Nordeste, quais são os estados que fazem parte? Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, certo? Porque vocês vão aprendendo, tá bom? Aí, cada região vocês vão colocando aí o nome, certo? Na questão de número 5, pessoal, vocês viram que a tia colocou várias afirmações, né? Por exemplo, vou pegar aqui a aula. É composta por Amapá, Acre, Amazônia, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins, certo? Então, qual é a região que é composta por esses estados? É o Nordeste? É o Sul? Se vocês acharem, por exemplo, que é o Sudeste, vocês colocam SE. Se acharem que é o Centro-Oeste, coloca CO, certo? E assim por diante. Cada afirmação você vai dizer a que estado pertence. Por exemplo, ó, aqui a B é composta por Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. Qual é o estado, gente, que comporta essas regiões aqui? Ou comporta esses estados aqui? Digam aí, liguem um áudio. É o Sul? Sim ou não? Não. 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 É o Norte? Não. Não. É o Sudeste? Não. É o Centro-Oeste? Não. É o Nordeste? É. Pronto, então vocês vão colocar aqui NE, certo? Entendido, pessoal, como é essa questão?
Eu nem escrevi ainda, eu vou escrever. Calma. Ok? Então, pessoal, muita atenção na hora de fazer essa atividade. Eu quero que vocês aprendam essas regiões, certo? Tanto as regiões como os estados que fazem parte de cada região, tá bom? Deixa eu só parar aqui a gravação.